No dia de ontem, o tema da extrema-direita em relação à imigração voltou a dar de si na Assembleia da República, visto que em comissão se debatia a possibilidade da vinda de novos portugueses, como diria o Luís Montenegro, para reconstruir determinadas zonas do país afetadas pelas tempestades, e tivemos aqui uma troca de ideias um bocadinho mais intensa entre o deputado Nuno Gabriel e o deputado Pedro Delgado Alves. Vamos ver esta troca de ideias um bocadinho mais intensa, que resultou aqui em frases um bocadinho feias, e fazer uns comentários. Muito obrigado, Sr. Presidente. Do pouco tempo tenho, de facto é extremamente difícil fazer este exercício quando a opção do Sr. Ministro é sempre ser manipulativo. Ou seja, há instantes até de ter alguma vergonha de, no fundo, tentar passar a ideia de que, porque eu não disse neste debate que sou contra a associação da insegurança à criminalidade, e como o Sr. Ministro por acaso o disse, inverte os termos do debate. Eu remeto para os projetos apresentados pelo PSD sobre acesso de estrangeiros ao SNS, que imagem é que isto passa. Eu remeto para as declarações e para a politização de operações policiais, associando-a, de facto, objetivamente, à procura de problemas nas comunidades migrantes, que traduziram uma determinada linguagem que o Governo adotou. Portanto, a opção um bocadinho sonsa de fazer de conta que nada disto aconteceu, para agora, de alguma maneira, tentar passar a ideia que não tem nada a ver com a abordagem que a extrema-direita aborda em relação a este tema, não prestigia minimamente o debate. Antes de ouvirmos a resposta do deputado Nuno Gabriel, dar aqui duas notas. Em primeiro lugar, há países nórdicos mais duros, que têm governos de centro-esquerda mais duros em relação à imigração do que o Partido Social Democrata português. Essa é a primeira questão e, portanto, o Pedro Delgado Alves está a ser um demagogo. Sobre as propostas do SNS, os estrangeiros que chegam não têm que ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde, cumprem o mínimo de anos, pagam seguro de saúde e tratam-se depois de descontarem. Não é virem para cá, conseguirem autorização de residência, no mês a seguir estão a tratar-se de uma doença que sabiam que tinham há 10 anos. Eu não tenho nada contra a humanidade e a possibilidade de se ajudar outras pessoas. O que é facto é que para ajudar pessoas aleatórias que escolhem Portugal e que não têm o direito a ele, têm o privilégio de cá estar, passam à frente e sugam recursos que eram para os portugueses que construíram o Serviço Nacional de Saúde. As regras para os serviços públicos são simples. Portugueses em primeiro, ponto. O resto é linguagem de chacha. Sobre a politização de operações policiais, tem graça que o seu deputado Pedro Delgado Alves venha para a Comissão dizer que o PSD e até o próprio Chega fez uma politização das operações policiais associadas a zonas que são particularmente habitadas por imigrantes, quando membros do Partido Socialista decidiram ir ao Martim Moniz, depois de os imigrantes serem encostados à parede, que quando se encostam pessoas comuns à parede ninguém quer saber, é só quando é os coitadinhos, foram ao Martim Moniz entregar cravos para fazer um espetáculo mediático disso. E, portanto, se o Pedro Delgado Alves não gosta da politização da atuação policial, o meu amigo, não sei se foi, mas sei que foram membros do PS, relembro-me de Ana Gomes, por exemplo, e sei que houve deputados do LIVRE, deputados do Bloco, do PCP, a esquerdalhada juntou-se toda no Martim Moniz para distribuir cravos aos imigrantes, a maior parte deles que nem sequer percebiam o que é que se estava a passar, porque acham perfeitamente normal serem encostados à parede. É que a esquerda portuguesa não foi, olhem, por exemplo, recentemente o Porto e o Sporting empataram no Estádio do Dragão, e com frequência nestes jogos há operações policiais que encostam pessoas à parede das mais variadas cores de pele, das mais variadas nacionalidades, que vão muitas vezes causar problemas à ordem pública em vez de irem pacificamente assistir a um jogo, que são as claques de futebol e que muitas vezes são encostados à parede às dezenas e às centenas se for preciso. E portanto, aí não houve distribuição de cravos. Foi uma politização da atuação judicial, da atuação policial, no caso, que nem foi judicial, e portanto o partido de Pedro Delgado Alves foi distribuir cravos aos imigrantes, porque os coitadinhos do costume não podem ser encostados à parede. Mas foram maltratados, foram agredidos, alguém morreu, alguém se magoou, alguém foi para o hospital? Não, foram apenas encostados à parede para serem revistados. Eu não sei se o Pedro Delgado Alves alguma vez revistou alguma pessoa, eu por acaso não, mas sempre me disseram que é um bocadinho difícil revistar alguém que tenha as mãos nos bolsos. Um bocadinho. Mas enfim, vamos ouvir a segunda parte. Vou citá-lo sensivelmente há um ano, esta parte, em março do ano passado. O Conselho de Ministros aprovou um conjunto de diplomas, foi à saída de um Conselho de Ministros, que prossegue um processo de transformação, de mudança do país, que conclui um conjunto de negociações com várias carreiras, tendo a integração dos guardas florestais da GNR, civis, na carreira de guarda dentro da GNR. Eu bem sei a questão da tutela, mas, como disse essas palavras, se poderia aqui também acrescentar. A questão que tenho para si é, para o Sr. Primeiro-Ministro, é passado um ano,
o que é que nos pode dizer e que evolução é que houve neste sentido. E também não podia, para o Sr. Ministro concluir, no tempo que me resta, não vou ocupar tempo, o todo, mas não posso deixar de dizer que não sei se alguém mandatou o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves como xerife da Assembleia, eu desconheço isso. Da minha parte, o que lhe posso dizer é que extremista é a sua tia. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pediu a palavra para... Só para perguntar à mesa se vale tudo. Ou seja, se não há um momento, pelo menos, de censura em relação à forma como as pessoas se dirigem umas às outras. É só essa pergunta. É só se não é possível, pelo menos dar nota, temos de dizer ao Sr. Deputado que há linguagem que não é aceitável. Não seria aceitável no local de trabalho, não seria aceitável numa escola, não seria aceitável num autocarro entre duas pessoas que se cruzam. É só isto. Tratemos uns aos outros com dignidade. Discorda à vontade, discorda do que eu disse, pode-se entender que eu estou a ser censor quando critico uma posição. Agora, há mínimos de conduta. Sr. Deputado Nuno Gabriel. De acordo. Eu só não admito a nenhum deputado nesta casa que me chame extremista. E tenho esse direito. Gosto do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Ou não. Isso é uma questão que é dele. Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Tenho dito. Bom, meus caros, e está encerrada a questão e parece-me que bem encerrada. É uma estupidez de todo o tamanho. É como eu vos digo, há partidos da família do Partido Socialista nas famílias europeias que estão nos países nórdicos com propostas para a imigração bem mais rígidas do que o Partido Social Democrata, que o Partido Socialista acusa de ser de extrema-direita. Portanto, se até o Partido Social Democrata é de extrema-direita, o Chega provavelmente vai marchar por Paris ou alguma coisa do género, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E, portanto, é importante levar isto em consideração. As medidas para a imigração mais restritivas são bom senso. Repatriamentos em massa é a solução pacífica e acho que temos que tratar desta situação com a seriedade que o problema merece, levando em consideração que é uma questão de vida ou morte civilizacional. E eu, da minha parte, não quero ver a civilização europeia a perecer. E a única forma de evitar que isso aconteça são repatriamentos em massa. Essa é a forma pacífica, decente, política de o fazer. E, portanto, acho que é assim que deve acontecer. Sobre a vinda de imigrantes para cá, já temos muitas pessoas desempregadas, temos muitos subsidio-dependentes, temos dezenas de milhares de imigrantes que não estão inscritos na Segurança Social e que podem perfeitamente fazer este trabalho, não querem, vão arranjar outro trabalho, vão largar o subsídio ou, em última instância, voltam ao seu país, que é o que tem que se fazer. E, portanto, não precisamos disso, precisamos de trazer os nossos de volta, precisamos de fazer repatriamentos em massa porque temos imigração a mais e precisamos de fazer medidas de natalidade para o povo português. Não é difícil de perceber. Acho que esta opinião já é conhecida aqui no canal, já foi dita dezenas de vezes, centenas de vezes e, portanto, acho que era apenas mais um dia para se dizer. E enquanto andamos aqui a discutir a possibilidade da vinda dos novos portugueses, como diz o Montenegro, para reconstruir em determinadas zonas do país, andamos a debater censura na Assembleia da República ao som da tempestade que vai assolando o país. E, portanto, em última instância era isto que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBOE na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.